nós vamos fazer uma aula experimental para a matéria de bioquímica aplicada. Vamos mostrar a desnaturação da proteína do ovo, a albumina. As proteínas são moléculas que são formadas por aminoácidos organizados em uma estrutura tridimensional, que é específica. Essa estrutura ela é essencial para que a proteína desempenhe corretamente sua função. A principal proteína presente na clara do ovo é a albumina, que em condições normais ela é transparente, viscosa e solúvel em água, assim como todo mundo já sabe. A desnaturação vai ocorrer quando essa estrutura tridimensional vai ser alterada por outros agentes físicos e químicos, como calor ou mudanças no pH, e neste caso, o álcool. Quando adicionamos o álcool 70 à clara do ovo, ela rompe as ligações que mantêm a estrutura da albumina, fazendo com que ela perca sua forma original. Como consequência disso, a proteína deixa de ser solúvel e passa a se agregar, formando uma massa branca e opaca. Esse processo é chamado de coagulação da proteína e é uma evidência de que ocorreu a desnaturação. É muito importante a gente destacar que a desnaturação não quebra as ligações entre os aminoácidos da proteína, ou seja, a estrutura primária vai permanecer intacta. O que muda é a organização espacial da molécula, fazendo com que ela perca suas propriedades e muitas vezes a sua função biológica. E esse mesmo princípio explica por que a clara do ovo fica branca quando é cozida e também justifica a ação antisséptica do álcool 70, que desnatura proteínas de bactérias, fungos e vírus, contribuindo para a eliminação desses micro-organismos. Assim, essa prática permite observar de forma simples e visual como agentes químicos podem modificar a estrutura e o comportamento de certas proteínas. As proteínas são substâncias que podem ser alteradas ou destruídas em um processo chamado como desnaturação proteica. Um exemplo é quando fritamos o ovo e sua clara muda de cor, ficando branca. Isso acontece porque, no momento em que aquecemos, ocorre a aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína mais encontrada na clara do ovo. A proteína Além do calor, outros fatores também podem causar desnaturação proteica, como a alteração do pH ou o uso de detergentes ou solventes orgânicos. Assim, nessa aula experimental sobre desnaturação proteica, realizaremos a desnaturação da proteína presente na clara do ovo, sem precisar fritá-la com o uso de um solvente no lugar do calor, que nesse caso será usado o álcool. Para a realização desse experimento, vamos precisar de um solvente álcool, um ovo ou apenas a clara e um prato. O procedimento que será feito será a quebra do ovo no prato e logo em seguida colocaremos álcool até que a sua clara fique totalmente branca. Após quebrar o ovo e colocar no recipiente, vamos agora adicionar o álcool. Damn. Yeah. 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 Pode-se observar que a clara do ovo fica branca, como se tivesse sido fritada. Isso acontece porque o álcool atua na desnaturação proteica da albumina. Essas substâncias são polímeros, moléculas formadas por uma cadeia principal oriunda de ligações covalentes entre aminoácidos que corresponde à estrutura primária.
Mas uma mesma proteína pode adquirir também estruturas secundárias, terciárias e até quaternárias. Isso acontece como resultado de interações intermoleculares entre partes de uma mesma proteína ou entre várias cadeias de proteína. Isso acontece. Portanto, assim como o calor, o álcool também atua sobre a albumina presente na clara de ovo, causando a desnaturação proteica. O álcool, inclusive, ele pode ser usado como desinfetante, porque ele penetra e dissolve permanentemente a estrutura proteica de uma bactéria. Escolhemos essa experiência porque ela é uma forma simples, rápida e muito visual de compreender o processo de desnaturação proteica. Em vez de apenas explicar a teoria, conseguimos observar o fenômeno acontecendo na nossa frente. A clara do ovo é rica em albumina, uma proteína de fácil acesso, e o álcool 70% é um reagente comum. Quando os dois entram em contato, a mudança é praticamente imediata. A clara, que antes era transparente e líquida, torna-se branca e coagulada. Essa transformação torna o conceito de desnaturação muito mais fácil de entender e interpretar. Além disso, a prática aproxima o conteúdo do cotidiano. A mesma tensão que observamos com o que acontece quando cozinhamos um ovo e também faz parte do mecanismo de ação do álcool utilizado como antisséptico. Dessa forma, conseguimos relacionar um conceito bioquímico com situações que vivemos diariamente. Por isso, essa experiência é uma excelente ferramenta didática, pois transforma um conteúdo abstrato em uma observação concreta, facilitando a aprendizagem e tornando o estudo das proteínas mais interessante e significativo.